Meu nome é Gabriel Aparecido de Carvalho, eu sou diretor de Cultura e Lazer do município de Ariranha, São Paulo. E hoje a gente vai estar lendo o edital de chamamento público número 001 de 2026, seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recurso da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, Lei número 14.399 de 2022. Olá, agentes culturais do município de Ariranha. Estamos muito felizes com o seu interesse em participar deste chamamento público. Este edital é realizado com recursos do governo federal, repassados pelo Ministério da Cultura por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB. Aqui você vai encontrar as regras do edital e como fazer para se inscrever. Boa leitura, desejamos sucesso. 1. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A Lei nº 14.399 de 2022 institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, baseada na parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios com a sociedade civil no setor da cultura, bem como no respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura no Brasil. A PNAB objetiva também estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura, mediante repasses da União aos estados, Distrito Federal e municípios de forma continuada. As condições para a execução da PNAB foram criadas por meio do engajamento da sociedade e o presente edital destina-se a apoiar projetos apresentados pelos agentes culturais do município de Ariranha. Deste modo, a Diretoria Municipal de Cultura e Lazer torna público o presente edital elaborado com base na Lei nº 14.399 de 2022, Lei PNAB, na Lei nº 14.903 de 2024, Marco Regulatório do Fomento à Cultura, no Decreto nº 11.740 de 2023, Decreto PNAB, no Decreto número 11.453 de 2023, Decreto de Fomento, e na Instrução Normativa MINC número 10 de 2023, Instrução Normativa PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade. 2. Informações gerais. 2.1. Objeto do edital. O objeto deste edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no anexo 1, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais no município de Ariranha. 2.2. Quantidade de projetos selecionados. Serão selecionados 6 projetos. Contudo, caso haja orçamento e interesse público, o edital poderá ser suplementado, ou seja, caso seja saldo de recursos da PNAB oriundo de outros editais ou rendimentos. As vagas podem ser ampliadas. 2.3. Valor total do edital. Cada projeto receberá o valor descrito no anexo 1. O valor total deste edital é de R$ 27 mil. A despesa correrá a conta da seguinte dotação orçamentária, aprovada na Lei nº 3.201, de 3 de dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2026, fichas 333, 335 e 337. Sobre o valor total repassado pelo município de Ariranha ao agente cultural, não incidirá imposto de renda, imposto sobre serviços ISS e eventuais impostos próprios da contratação de serviços. 2.4. Prazo de inscrição. De 7 horas do dia 23 de março de 2026 até às 16 horas do dia 10 de abril de 2026. As inscrições serão realizadas conforme orientações descritas no item 4 deste edital. 2.5. Quem pode participar? As inscrições para o edital estão correlacionadas no anexo 1. Agente cultural é toda pessoa ou grupo de pessoas responsável por criar, produzir e promover manifestações culturais, como artistas, músicos, escritores, cineastas, dançarinos, artesãos, curadores, produtores culturais, gestores de espaços culturais, entre outros. O agente cultural pode ser 1. Pessoa física ou microempreendedor individual MEI. 2. Pessoa jurídica com fins lucrativos, exemplo, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, etc. 3.
Pessoa jurídica sem fins lucrativos, exemplo, associação, fundação, cooperativa, etc. 4. Coletivo ou grupo sem CNPJ representado por pessoa física. Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica, ou seja, sem CNPJ, será indicada a pessoa física como responsável legal para o ato da assinatura do termo de execução cultural. E a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser utilizado o modelo constante no anexo 6. 2.6. Quem não pode participar. Não pode se inscrever neste edital agentes culturais que 1. Tenham participado diretamente da etapa de elaboração do edital, da etapa de análise de propostas ou da etapa de julgamento de recursos. 2. Sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau de servidor público do órgão responsável pelo edital, nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos. E 3. Sejam chefes do Poder Executivo, governadores, prefeitos, secretários de Estado ou de município, membros do Poder Legislativo, deputados, senadores ou vereadores, do Poder Judiciário, juízes, desembargadores ou ministros, do Ministério Público, promotor ou procurador, do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros. Atenção! O agente cultural que integrar o Conselho de Cultura somente ficará impossibilitado de concorrer neste edital caso se enquadrar nas vedações previstas no item 2.6. Atenção! Quando se tratar de agentes culturais que constituem pessoas jurídicas, estarão impedidas de apresentar projetos aquelas cujos sócios, diretores e ou administradores se enquadrem nas situações descritas neste item. Atenção! A participação de agentes culturais nas consultas públicas não caracteriza participação direta na etapa de elaboração do edital. Ou seja, a mera construção do agente cultural nas audiências e consultas públicas não inviabiliza a sua participação neste edital. 2.7. Quantos projetos cada agente cultural pode apresentar neste edital? Cada agente cultural poderá concorrer neste edital com no máximo 2 projetos e poderá ser contemplado com no máximo 1 projeto. 3. Etapas. Este edital é composto pelas seguintes etapas: inscrições, etapa de apresentação dos projetos pelos agentes culturais; seleção, etapa em que uma comissão analisa e seleciona os projetos; habilitação, etapa em que os agentes culturais selecionados na etapa anterior serão convocados para apresentar documentos de habilitação; assinatura do termo de execução cultural, etapa em que os agentes culturais habilitados serão convocados para assinar o termo de execução cultural. 4. Inscrições. O agente cultural deve encaminhar por meio de forma física, em envelope lacrado e protocolado na Prefeitura Municipal de Ariranha, localizada na Rua Dr. Oliveira Neves, número 476, Centro, Ariranha, Estado de São Paulo, CEP 15.960.031, sem custos. O envelope deverá ser identificado da seguinte forma: nome do responsável, a Diretoria Municipal de Cultura de Ariranha, chamamento público número 001/2026, ou por e-mail no endereço eletrônico diretoriacultura@ariranha.sp.gov.br, a seguinte documentação obrigatória: a. Formulário de inscrição em anexo 2, que constitui o plano de trabalho projeto. B. Documentos específicos relacionados na categoria de apoio em que o projeto será inscrito, conforme o anexo 1, quando houver. C. Autodeclaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência, se for concorrer às cotas. D. Declaração de representação, se for concorrer como um coletivo sem CNPJ. E. Outros documentos que o agente cultural julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto. O edital prevê a possibilidade de apresentação dos documentos acima em formatos alternativos, tais como vídeo e inscrição oral, bem como em outras linguagens, tais como Libras.
Atenção! O agente cultural é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informação do seu projeto. Atenção! A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste edital, na Lei 14.399 de 2022, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, na Lei número 14.903 de 2024, Marco Regulatório de Fomento à Cultura, no Decreto 11.740 de 2023, Decreto PNAB, e no Decreto número 11.453 de 2023, Decreto de Fomento. 5. Cotas. 5.1. Categorias de cotas. Ficam garantidas cotas em todas as categorias do edital para pessoas negras, pretas e pardas, pessoas indígenas, pessoas com deficiência. A quantidade de cotas destinada a cada categoria do edital está descrita no anexo 1. Para concorrer às cotas, o agente cultural deverá preencher uma autodeclaração. A autodeclaração pode ser apresentada por escrito, em áudio, em vídeos ou em outros formatos acessíveis. 5.2. Concorrência concomitante. Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas de ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção. Os agentes culturais optantes por concorrer às cotas, que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas pela ampla concorrência, não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota. 5.3. Desistência do optante pela cota. Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação. 5.4. Remanejamento das cotas. No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para outra categoria de cotas. Caso não haja agentes culturais inscritos em outra categoria de cotas, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para a ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados de acordo com a ordem de classificação. 5.5. Aplicação das cotas para pessoas jurídicas e coletivos. As pessoas jurídicas e coletivos sem CNPJ podem concorrer às cotas desde que preencham algum dos requisitos abaixo. Participação de pessoas negras, pretas e pardas, indígenas e PCD na pessoa jurídica e grupo ou coletivo sem CNPJ, nos termos da Instrução Normativa número 10 de 2023, conforme exemplos a seguir. 1. Pessoas jurídicas em que mais da metade dos sócios são pessoas negras, indígenas ou com deficiência. 2. Pessoas jurídicas ou grupos e coletivos sem CNPJ que possuam pessoas negras, indígenas ou com deficiência em posições de liderança no projeto cultural. 3. Pessoas jurídicas ou coletivos sem CNPJ que possuam equipe do projeto cultural majoritariamente composta por pessoas negras, indígenas ou com deficiência. E 4. Outras formas de composição que garantam o protagonismo de pessoas negras, indígenas ou com deficiência na pessoa jurídica ou no coletivo e grupo sem personalidade jurídica. As pessoas físicas que compõem a pessoa jurídica ou coletivo sem CNPJ devem preencher uma autodeclaração conforme modelos do anexo 6 e anexo 8. 6. Como elaborar o projeto, planos de trabalho. 6.1. Preenchimento do modelo. O agente cultural deve preencher o anexo 2, formulário de inscrição, plano de trabalho, documento que contém a ficha de inscrição e descrição do projeto e a planilha orçamentária. O agente cultural será o único responsável pela veracidade do projeto e documentos encaminhados, isentando o município de Ariranha de qualquer responsabilidade civil ou penal. 6.2. Previsão de execução do projeto. Os projetos apresentados deverão ser executados até 30 de junho de 2026, com exceção da Semana de Cultura e Consciência Negra, que será executado de 1º a 7 de novembro de 2026. 6.3. Custos do projeto.
O agente cultural deve preencher a planilha orçamentária constante no anexo 2, indicando os custos do projeto por categoria, acompanhados dos valores condizentes com as práticas de mercado. O agente cultural pode informar qual a referência de preço utilizada de acordo com as características e realidades do projeto. Atenção! O projeto poderá apresentar valores divergentes das práticas de mercado convencionais na hipótese de haver significativa excepcionalidade no contexto de sua implementação, consideradas variáveis territoriais e geográficas e situações específicas como a de povos indígenas, ribeirinhos, atingidos por barragens e comunidades quilombolas e tradicionais. Atenção! O valor solicitado não poderá ser superior ao valor máximo destinado a cada projeto, conforme anexo 1 do presente edital. Atenção! O apoio concedido por meio deste edital poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal, patrocínio direto privado e outros programas e/ou apoios federais, estaduais e municipais, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recurso no custeio de um mesmo item de despesa. Atenção! Em caso de cobrança de ingresso ou venda de produtos, os recursos provenientes deverão ser revertidos ao próprio projeto, devendo ser apresentada na planilha orçamentária a previsão de arrecadação, juntamente com a relação de quais itens serão custeados com esse recurso. 6.4. Recursos de acessibilidade. Os projetos devem contar com medidas de acessibilidade fiscal, atitudinal e comunicacional compatíveis com as suas características nos termos do disposto da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. São medidas de acessibilidade. 1. No aspecto arquitetônico, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais e a espaços acessórios, como banheiros, áreas de alimentação e circulação. 2. No aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo de produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço. E 3. No aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral. Especificamente para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e participação poderão ser concretizados também por meio de seguintes iniciativas, entre outras. 1. Adaptação de espaços culturais com residências inclusivas. 2. Utilização de tecnologias assistivas para ajuda técnicas e produtos com desenho universal. 3. Medidas de prevenção e erradicação de barreiras atitudinais. 4. Contratação de serviços de assistência por acompanhante. Ou 5. Oferta de ações de formação e capacitação acessíveis a pessoas com deficiência. 7. Etapa de seleção. 7.1. Quem analisa os projetos? Uma comissão de seleção vai avaliar os projetos. Todas as atividades serão registradas em ata. Farão parte desta comissão 3 membros do Conselho Municipal de Cultura de Ariranha. 7.2. Quem não pode analisar os projetos. Os membros da comissão de seleção ficam impedidos de participar da apreciação dos projetos quando 1. Tiverem interesse direto na matéria. 2. Tenham participado como colaborador na elaboração do projeto. 3. No caso de inscrição de pessoa jurídica ou grupo coletivo, tenham composto o quadro societário da pessoa jurídica ou tenham sido membro do grupo ou coletivo nos últimos 2 anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau. E 4. Sejam parte em ação judicial ou administrativa em face do agente cultural ou do respectivo cônjuge ou companheiro. Caso o membro da comissão se enquadre nas situações de impedimento, deve comunicar à comissão e deixar de atuar imediatamente
Caso contrário, todos os atos praticados podem ser considerados nulo. Atenção! Os parentes de que se tratam o item 3 são pai, mãe, filho, filha, avô, avó, neto, neta, bisavô, bisavó, bisneto, bisneta, irmão, irmã, tio, tia, sobrinho, sobrinha, sogro, sogra, genro, nora, enteado, enteada, cunhado e cunhada. 7.3. Análise do mérito cultural. Os membros da comissão de seleção farão a análise de mérito cultural dos projetos. Entende-se por análise de mérito cultural a identificação, tanto individual quanto sobre seu contexto social, de aspectos relevantes dos projetos culturais, concorrentes em uma mesma categoria de apoio, realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos no anexo 3 deste edital. Por análise comparativa, compreende-se a análise dos itens individuais de cada projeto e de seus impactos e relevância em relação a outros projetos, inscritos na mesma categoria. A pontuação de cada projeto é atribuída em função desta comparação. 7.4. Análise da planilha orçamentária. Os membros da comissão de seleção vão avaliar se os valores informados pelo agente cultural são compatíveis com os preços praticados no mercado. Os membros da comissão de seleção podem realizar a análise comparando os valores apresentados pelo agente cultural com tabelas referenciais de valores ou com outros métodos de verificação. 7.5. Valores incompatíveis com o mercado. Os itens da planilha orçamentária poderão ser glosados, ou seja, vetados, total ou parcialmente, pela comissão de seleção, se, após análise, não forem considerados com preços compatíveis aos praticados no mercado, ou forem considerados incoerentes e em desconformidade com o projeto apresentado. Caso o agente cultural discorde dos valores glosados, vetados, poderá apresentar recurso da etapa de seleção, conforme dispõe o item 7.6. 7.6. Recurso da etapa de seleção. O resultado provisório da etapa de seleção será divulgado no diário e no site oficial do município de Ariranha, www.pmariranha.com.br. Contra a decisão da fase de seleção, caberá recurso destinado ao diretor de Cultura e Lazer, Gabriel Aparecido de Carvalho, que deverá ser apresentado por meio de documento protocolado na Prefeitura Municipal de Ariranha, localizada na Rua Doutor Oliveira Neves, número 476, Centro, Ariranha, Estado de São Paulo, CEP 15.960.031, sem custos, ou por e-mail no endereço eletrônico diretoriacultura@ariranha.sp.gov.br no prazo de 3 dias úteis, conforme inciso 3º do artigo 9º da Lei nº 14.903 de 2024, a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de seleção será divulgado no site oficial do município de Ariranha, www.pmariranha.com.br. 8. Remanejamento de vagas. Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente dessa categoria poderão ser remanejados para outra, conforme as seguintes regras. Os recursos não utilizados em uma categoria serão utilizados aos projetos com maior pontuação geral. Caso não sejam preenchidas todas as vagas deste edital, os recursos remanescentes poderão ser utilizados em outro edital da PNAB. 9. Etapa de habilitação. 9.1. Documentos necessários. O agente cultural responsável pelo projeto selecionado deverá encaminhar no prazo de 5 dias úteis após a publicação do resultado final de seleção, por meio de envelope na Prefeitura Municipal de Ariranha, localizada na Rua Doutor Oliveira Neves, número 476, Centro, Ariranha, Estado de São Paulo, CEP 15.960.031, sem custos, ou por e-mail no endereço eletrônico diretoriacultura@ariranha.sp.gov.br, os seguintes documentos. Se o agente cultural for pessoa física: 1. Documento pessoal do agente cultural que contenha RG e CPF, exemplo, carteira de identidade, carteira nacional de habilitação CNH, carteira de trabalho, etc. 2. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União. 3. Certidões negativas de débitos relativas a créditos tributários estaduais e municipais expedidas pelo ente do município em que reside.
4. Certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho. 5. Comprovante de residência por meio de apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural. Atenção! A comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais. 1. Pertencentes à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense. 2. Pertencentes à população nômade ou itinerante, ou 3, que se encontram em situação de rua. Se o agente cultural for pessoa jurídica, 1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, emitida no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 2. Atos constitutivos, qual seja o contrato social, nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos, ou estatuto, no caso de organizações da sociedade civil. 3. Documento pessoal do agente cultural que contenha RG e CPF, exemplo, carteira de identidade, carteira nacional de habilitação CNH, carteira de trabalho, etc. 4. Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos. 5. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. 6. Certidões negativas de débito relativas ao créditos tributários estaduais e municipais expedidas pelo ente do município em que reside. 7. Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, CRF-FGTS. 8. Certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho. Se o agente cultural for grupo ou coletivo sem personalidade jurídica, sem CNPJ. 1. Documento pessoal do agente cultural que contenha RG e CPF, exemplo, carteira de identidade, carteira nacional de habilitação CNH, carteira de trabalho, etc. 2. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União em nome do representante do grupo. 3. Certidões negativas de débitos relativas a créditos tributários estaduais e municipais, expedidas pelo ente do município em que reside, em nome do representante do grupo. 4. Certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho, em nome do representante do grupo. 5. Comprovante de residência por meio da apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural em nome do representante do grupo. As certidões positivas com efeito de negativas servirão como certidões negativas, desde que não haja referência expressa de impossibilidade de celebrar instrumentos jurídicos com a administração pública. Atenção! Caso o agente cultural esteja em débito com o ente público responsável pela seleção e com a União, não será possível o recebimento dos recursos de que se trata este edital. Na hipótese de inabilitação de alguns contemplados, serão convocados outros agentes culturais para apresentarem os documentos de habilitação, obedecendo à ordem de classificação dos projetos. 9.2. Recurso da etapa de habilitação. Contra a decisão de habilitação, caberá recurso destinado ao diretor de Cultura e Lazer, Gabriel Preciso de Carvalho, que deve ser apresentado por meio de documento protocolado na Prefeitura Municipal de Ariranha, localizada na Rua Doutor Oliveira Neves, número 476, Centro, Ariranha, Estado de São Paulo, CEB 15.960.031, sem custos ou por e-mail no endereço eletrônico diretoria.cultura@ariranha.sp.gov.br, no prazo de 3 dias úteis a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de habilitação será divulgado no site oficial do município de Ariranha, www.pmariranha.com.br. Após essa etapa, não caberá mais recurso. 10. Assinatura do termo de execução cultural e recebimento dos recursos financeiros. 10.1. Termo de execução cultural. Finalizada a fase de habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o termo de execução cultural conforme anexo 4 deste edital, de forma presencial ou eletrônica, assinatura digital pelo gov.br. O termo de execução cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural selecionado neste edital e pela Diretoria de Cultura e Lazer, contendo as obrigações dos assinantes do termo. 10.2. Recebimento dos recursos financeiros.
Após a assinatura do termo de execução cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos recursos deste edital, em desembolso único no Banco do Brasil. Para recebimento dos recursos, o agente cultural deve abrir conta bancária específica em instituição financeira pública, sendo o Banco do Brasil isenta de tarifas bancárias. Atenção, a assinatura do termo de execução cultural e o recebimento dos recursos estão condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do agente cultural. Atenção, o agente cultural deve assinar o termo de execução cultural até 3 dias úteis, sob pena de perda do apoio financeiro e convocação do suplente para assumir sua vaga. 11. Divulgação dos projetos. Os projetos artísticos, culturais e as peças de divulgação dos projetos exibirão as marcas do Conselho Federal, do município de Ariranha e da Diretoria de Cultura e Lazer, de acordo com as orientações técnicas do Manual de Aplicação de Marcas, divulgado pelo Ministério da Cultura, observando as vedações existentes na Lei nº 9.504 de 1997, Lei das Eleições, nos 3 meses que antecedem as eleições. O material de divulgação dos projetos e seus produtos serão disponibilizados em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e conterá informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados. O material de divulgação deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do inciso 1º do artigo 37 da Constituição Federal. 12. Monitoramento e avaliação de resultados. 12.1. Monitoramento e avaliação de resultados pela Diretoria de Cultura e Lazer. Os procedimentos de monitoramento e avaliação dos projetos culturais contemplados, assim como a prestação de informação à administração pública, observarão a Lei nº 14.903 de 2024 e o Decreto nº 11.453 de 2023, que dispõem sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura, observadas as exigências legais de simplificação e de foco no cumprimento do objeto. 12.2. Como o agente cultural presta contas à Diretoria de Cultura e Lazer. O agente cultural deve prestar contas por meio da apresentação do relatório de objeto da execução cultural, conforme o documento constante no anexo 5 deste edital. O relatório de objeto da execução cultural deve ser apresentado até 30 dias a contar do fim da vigência do termo de execução cultural. O relatório financeiro da execução cultural será exigido somente nas seguintes hipóteses. 1. Quando não estiver comprovado o cumprimento do objeto por meio da apresentação do relatório final de execução do objeto, ou 2. Quando for recebida pela administração pública denúncia de irregularidade na execução da ação cultural, mediante juízo de admissibilidade que avaliará os elementos fáticos apresentados. 13. Disposições finais. 13.1. Desclassificação de projetos. Os projetos que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificados com fundamento no disposto do inciso 4º do caput do artigo 3º da Constituição Federal, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Atenção! Eventuais irregularidades constatadas a qualquer tempo implicarão na desclassificação do agente cultural. 13.2. Acompanhamento das etapas do edital. O presente edital e os seus anexos estão disponíveis no site do município de Ariranha, www.pmariranha.com.br. O acompanhamento de todas as etapas deste edital e a observância quanto aos prazos são de inteira responsabilidade dos agentes culturais. Para tanto, devem ficar atentos às publicações no site oficial do município de Ariranha, www.pmariranha.com.br, e nas mídias sociais oficiais. 13.3. Informações adicionais. Demais informações podem ser obtidas pelo e-mail diretoriacultura@ariranha.sp.gov.br e telefone 17 3576 9200. Os casos omissos ficarão a cargo do diretor de Cultura e Lazer. 13.4. Validade
do resultado deste edital. O resultado do chamamento público regido por este edital terá validade de 12 meses após a publicação do resultado final. 13.5. Anexos do edital. Compõem este edital os seguintes anexos. Anexo 1, categorias de apoio. Anexo 2, formulário de inscrição, plano de trabalho. Anexo 3, critérios de seleção. Anexo 4, termo de execução cultural. Anexo 5, relatório de objeto da execução cultural. Anexo 6, declaração de representação de grupo ou coletivo. Anexo 7, declaração étnico-racial. Anexo 8, declaração PCD. Anexo 9, formulário de interposição de recursos.